Saudações e votos de um bom dia a todos aqueles que nos assistem. Hoje viemos para fazer a apresentação do texto escolhido pela Igreja Presbiteriana de Moçambique para a comemoração do Dia do Pastor. Assim peço a vossa atenção para a oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de refletirmos em torno de suas Escrituras Sagradas, concretamente sobre o tema que a Igreja Presbiteriana escolheu para a celebração do Dia do Pastor, que consta do livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos 15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Pedimos que o Senhor nos conceda a inteligência suficiente para a melhor interpretação deste texto. No precioso nome de Jesus, oramos. Amém. Passo a ler o texto. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei para Sião. Dar-vos-ei pastor segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, e não lhes virá a memória, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Amém. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. O livro de Jeremias fala dos feitos de um menino nascido no seio da família sacerdotal de Anatote, num pequeno povoado próximo de Jerusalém, o qual foi chamado pelo Senhor para o ministério sensivelmente no ano 626, no 13º ano do reinado do rei Josias, numa altura em que o povo de Deus havia virado costas contra si e havia se prostituído com outros deuses. Jeremias iniciou o seu ministério no tempo de Josias e continuou desenvolvendo a sua atividade profética durante o tempo dos últimos reis de Judá, concretamente Joacás, também conhecido por Salum, e Jeoaquim, conhecido por Eliaquim. Divisão do livro de Jeremias. 1. Vocação de Jeremias, capítulo 1, versículos 1 a 19. 2. Mensagem contra Judá e Jerusalém, capítulo 2, 25 a 38. 3. Relatos biográficos e anúncio de salvação, 26, 45 a 5. 4. Mensagem contra as nações pagãs, capítulo 46, 51 a 64. Depois, apêndice, que fala sobre a queda de Jerusalém, capítulo 52, versículos 1 a 34. Dar-vos-ei pastor segundo o meu coração. A afirmação de Deus, segundo a qual dar-vos-ei pastores, implica na eleição do sujeito para o exercício do ministério pastoral, o qual será eleito pelo Supremo Criador da terra, dos céus e de todas as coisas. E isso passa necessariamente de este estar vocacionado. Vocação é a tendência natural de exercer uma certa função sem fins lucrativos, de servir e sempre servir em qualquer circunstância e lugar. Vocação e emprego são termos completamente diferentes. Emprego é exercício de uma profissão. O ministério pastoral
não é uma profissão, mas sim vocação. E consiste na aptidão natural de servir ao próximo. Portanto, Deus, fiel à sua aliança de amor ao seu povo, vendo os desvios e o abandono da aliança pelo povo, suscita os ofícios do profeta Jeremias para mediar entre si e seu povo e restabelecer a reconciliação. O versículo 14 do presente trecho relata o discurso de Jeremias, instando a Israel, a esposa rebelde, para a conversão. No texto em hebraico, a relação entre esposa e esposo, existe um jogo de palavras entre o vocábulo esposo e o nome do deus cananeu Baal, que significa dono, esposo ou senhor. A ideia que se pretende afirmar com a figura de estilo usada pelos cananeus empregue neste texto é que Israel pertence ao Senhor, não a Baal. E por causa de sua infinita misericórdia, Deus, através do profeta Jeremias, anuncia um novo começo para Israel e para Judá. A reconciliação com o Senhor terá como consequência a reunificação dos dois reinos em um só povo, pois sabemos que a determinado momento houve uma divisão do povo que consistiu em Israel do Norte e Israel do Sul. E é por causa disso que Deus diz: vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família e vos levarei a Sião. Vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família. Em hebraico, é muito maior que uma cidade. Ou seja, vos tomarei um de cada família e dois de cada família. Em hebraico, o termo família é muito maior que uma cidade, pois abrange todos os descendentes de um ancestral comum. Assim, a tribo de Judá, dividida em apenas 4 ou 5 famílias. Portanto, a profecia de tomar um de cada cidade e dois de cada família, essa foi cumprida na carta após o edito de Ciro, quando vários israelitas retornaram à Palestina, mas apenas aos poucos, e como eram um a um, espiritualmente essas promessas foram cumpridas pela conversão dos judeus ao Evangelho, quando Deus lhes deu pastores que os alimentou com o verdadeiro conhecimento evangélico. Zorobabel, Esdra e Neemias são os pastores mencionados na carta após o cativeiro. E vos levarei a Sião. O lugar geográfico conhecido no mundo bíblico por Sião possui um significado bastante amplo na Bíblia. Apesar de seu significado etimológico ser incerto, a palavra Sião aparece várias vezes nas Escrituras, assumindo diversas aplicações. Alguns intérpretes sugerem que talvez esse nome possa significar eminência, mas não nada de conclusivo nesse sentido. A Bíblia fala do Monte Sião, da fortaleza de Sião, das portas de Sião e das filhas de Sião. Por conta disto, muita gente fica curiosa em saber o que significa concretamente Sião na Bíblia. Para entendermos corretamente o seu significado bíblico, comecemos pelo Monte Sião. O nome Sião originalmente designava um monte fortificado, localizado no sudoeste de Jerusalém. Tratava-se de uma fortaleza jebusista na extremidade da montanha, que foi tomada pelo rei Davi. Segundo o propósito de Deus, essa fortaleza foi tomada por Davi. Após a conquista, esse local foi renomeado como Cidade de Davi, de acordo com 2 Samuel 5, 6, versículos 6 a 9. Davi mudou a capital de seu reino para aquele local, expandiu a área, construindo seu palácio ali e uma nova cidade. Toda essa área passou a ser designada como Sião. Mais tarde, nos tempos do rei Salomão, o templo foi edificado numa colina um pouco além desses limites iniciais, no Monte Moriá. Dessa forma, a palavra Sião também passou a designar a área que abrangia o monte em que estava o templo. Por isso, Monte
Sião tornou-se um título poético para se referir à montanha onde ficava o templo. Com o passar do tempo, Sião começou a ser utilizado num sentido bastante ampliado. Por exemplo, nação de Israel em sua totalidade, conforme 2 Reis, capítulo 19, versículos 21, conforme Salmos 149, 2, Isaías 2, 3, Isaías 46, 13, etc. Dar-vos-ei pastor segundo o meu coração. No presente versículo, concretamente versículo 15, Deus usa o imperativo categórico nos seguintes termos: dar-vos-ei pastor segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Esta promessa foi feita pelo Criador num contexto de profunda desobediência, quando Israel havia virado as costas para o Senhor, prostituindo-se de todas as formas perante outros deuses. Mesmo diante de tanta rebeldia, Deus, rico em misericórdia para com o povo, levanta o profeta Jeremias, a fim de ser a sua voz perante o seu povo nos seguintes termos: vai, pois, e apregou o seu povo, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor. Não farei minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Conforme Jeremias 3, versículos 12. O que Deus queria ao instar a Jeremias para que convocasse Israel do Norte a voltar a si, era tão somente que Israel se convertesse, abandonasse a sua prostituição e voltasse para ele. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a 2 de uma família, e vos levarei a Sião, conforme Jeremias 3, 12 a 14. A voz do profeta Jeremias aponta o caminho da reconciliação, que inevitavelmente aconteceria com base num sincero arrependimento. É aqui que a figura do pastor aparece. E Deus faz promessa, segundo as quais dar-ia pastor segundo o seu coração, os quais apacentariam o seu rebanho com ciência e com inteligências. Os pastores aqui referidos neste trecho viriam munidos de 2 características básicas: ciência e inteligência, ou sabedoria e entendimento. Os pastores, segundo o coração de Deus, são aqueles que pastoreiam segundo a vontade de quem o chamou. De acordo com a nova versão internacional, NVI, o pastor é entendido como aquele que governa. Então, nesta versão, o texto lê-se da seguinte forma: então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Neste caso, importa saber o que é sabedoria, para melhor compreendermos a vontade de Deus. Sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é mau. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus como Criador de todas as coisas. Deus é a fonte de toda sabedoria, conforme Provérbios, capítulo 2, versículos 6. Está claro que esta missão que é conferida a homens, uma missão nobre, não se trata de uma missão cujo o seu cumprimento seria fácil, tendo em consideração o estado de rebeldia e o contexto de desobediência do povo naquele tempo em que Deus chamou a Jeremias. Eis a importância
autoridade que fosse constituída por Deus. Dar-vos-ei. Mas mesmo assim, tendo consciência dessa autoridade espiritual, estes pastores iriam necessitar de algumas habilidades essenciais para a condução desse rebanho tão diverso e tão complexo. Sabedoria, entendimento, ciência ou inteligência seriam as ferramentas para um pastoreio bem-sucedido. O que é pastorear, dado que Deus diz que dar-vos-ei pastores que vos pastorearão com inteligência e sabedoria. Pastorear é uma ação de amor e não o exercício de uma profissão. Foi o que Jesus requereu do apóstolo Pedro quando o confrontou pela terceira vez. E ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Confrontado com estas palavras de Jesus, o apóstolo Pedro ficou magoado pelo fato de Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E respondendo, o apóstolo Pedro diz: Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas, conforme João 21:17. A característica fundamental do pastor é o amor expresso no cuidado para com as ovelhas. Jesus, referindo-se a si mesmo como o sumo pastor, disse: Eu sou o bom pastor. E foi mais além ao dizer que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, conforme João 10, versículos 11. O que significa que não há amor e cuidado maior que este expresso no dito do Mestre Jesus. E por causa disso, os pastores, segundo o coração de Deus, além de ter consciência da nobreza da missão recebida a exercerem, devem ser movidos pela capacidade de amar e cuidar nos mesmos moldes do amor e do cuidado de Cristo por sua igreja. Estas são as qualidades que Deus se referiu na sua promessa feita ao povo quando disse: Dar-vos-ei pastor segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. É importante ressaltar que o ministério pastoral não é uma invenção humana. Davi, durante a regência do seu reinado, mencionou algumas qualidades inerentes ao Senhor no famoso Salmos 23, nos seguintes termos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E séculos mais tarde, Jesus veio a confirmar quando disse: O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, conforme João 10, 11, para que nada falte às ovelhas de seu pasto. O versículo 16. O profeta Jeremias faz alusão de que no futuro o povo de Deus ter-se-á multiplicado em número, conforme a bênção predita lá no jardim do Gênesis a Adão, segundo a qual: Sede fecundos e multiplicai e encheis a terra, conforme Gênesis 2, versículos 28. Ser fecundos e encher a terra significava o crescimento populacional e a consequente povoação de todo o universo. E o crescimento populacional é caracterizado por dois fatores: a migração e o crescimento vegetativo. E esse último é a relação entre as taxas de natalidade e de mortalidade, enquanto que o primeiro tem a ver com as implicações que advêm do aumento da população, que contribuem para a degradação ambiental, moral e a corrupção religiosa, incluindo as mudanças climáticas devido à pressão que o aumento populacional causa. Daí que Jeremias diz que, quando a terra voltar a ficar cheia, Judá não teria mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor, pois não senteriam falta
e nem se lembrariam deste objeto sagrado tangível que no Antigo Testamento simbolizava a presença e o esplendor de Deus, conforme Êxodo 25, 10 a 16. E que por conta disso, Jerusalém seria conhecida como o trono visível do Deus de Israel, conforme 1 Samuel 4, 4, Salmos 80, versículos 1. O que se traduz em o próprio Senhor fazer sentir a sua presença sem a mediação de nenhum objeto sagrado. Esta profecia de Jeremias fazia alusão de que no futuro Deus chamar-se-ia Emanuel, ou chamaria Emanuel, conforme a predição de Isaías 7,14. Deus conosco. Deus estabelecer-se-ia nesse sentido, e a sua presença da arca não teria mais importância, pois seu filho estaria presente para sempre. Queridos irmãos em Cristo, a celebração do Dia do Pastor acontece num ano histórico em que a Igreja comemora o 136º ano de sua existência enquanto Igreja, no ano em que a IPM escolheu um tema desafiante que consiste em fazer um movimento progressivo rumo ao desenvolvimento expresso pelo tema tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Hoje, que celebramos o Dia do Pastor, é o dia em que toda a Igreja é chamada a refletir as razões por que poucos se entregam para este nobre ministério que consiste em pastorear as ovelhas do Senhor. Não será que a Igreja está cometendo algumas falhas que carecem de serem refletidas e corrigidas? Os psicólogos comportamentalistas, que falaram muito sobre as metodologias de ensino, apresentaram o estímulo e resposta, no sentido de que, para se obter respostas, passa necessariamente pelo estímulo a ser dado. Ou seja, as respostas serão encontradas na medida dos estímulos a serem dados. A questão é, será que como IPM valorizamos este exército de homens e mulheres que dedicam suas vidas para o ministério pastoral? Porque se a IPM valorizar estes homens, certamente que as novas gerações poderão inspirar-se nisso e entregarem-se de forma massiva para este nobre ministério pastoral. Que hoje, dia que celebra o Dia do Pastor, dia em que lembramos de Deus, que faz uma declaração solene, segundo a qual dará pastores munidos de inteligência e sabedoria, os quais iriam apacentar as suas ovelhas, somos chamados a imigrarmos e pensarmos e refletirmos sobre como podemos fazer para que atualmente muitos jovens possam se entregar para este ministério, sob pena de pormos em causa as novas gerações que não terão pastores por conta de o ofício de ser pastor não ser visto com muita importância no seio das comunidades jovens. Que Deus da graça nos ensine a valorizar aos pastores para a melhoria de vida das comunidades vindouras. Amém.